Vou gravar tudo de novo, tá? Porque aquela gravaçãozinha pequenininha lá, acho que eu perdi. Então, a gente vai ver agora as diferenças de capitais que existem. O capital, ele tem que ser descrito dentro do balanço, seja o capital nominal, social, que é aquele que os empresários, eles dão ali na hora que estão abrindo a empresa, seja o capital próprio ou de terceiros, qualquer que seja o tipo de capital, ele tem que ser descrito lá também. Então, a gente vai ver a diferença dos tipos de capitais que tem, os tipos de passivo e ativo também, o bem tangível e o bem intangível, e depois a gente faz um exercício parecido com aquele que nós fizemos na aula passada, mas com algumas coisas a mais que nós vamos ver aqui hoje. Tá? Então, a gente vai fazendo cada vez um balanço mais completo. Eu acho que eu prefiro fazer assim, passo a passo, assim, né? Cada vez inserindo coisas novas, para não ficar muito confuso assim. O capital nominal, também chamado de capital social, ou também simplesmente chamado de capital, é aquele realmente que nós até já conversamos, que é aquele aporte ali que se faz no início, na hora de abrir uma empresa, pelos sócios, pelos empresários, né? E tanto que no decorrer de existência da empresa, pode ser que eles aumentem esse capital, pode ser que eles retirem alguma coisa do capital. Então, essa entrada e saída também pode acontecer naquele campo do capital. E o capital ele sempre vai ficar ali do lado direito, que é a coluna do passivo, e mais embaixo, porque em cima vai vir as obrigações, e mais embaixo, assim, quase que no final, vem a descrição dos capitais, tá? Então, capital nominal ou social, ou simplesmente capital, é a mesma coisa. Vocês podem ver escrito de várias formas, mas é a mesma coisa. O capital próprio, aqui eu já estou falando do patrimônio da empresa, né? Qual é o capital próprio dessa empresa? Qual é o patrimônio que ela tem? Então, aí já vai ser a diferença do ativo, né? De tudo que está ali no ativo. O que está no ativo é bens e direitos, com o que está no passivo, que são as obrigações. Então, essa diferença é o capital próprio. Quando você calcula essa diferença, você está tirando tudo que está ali no passivo, né? Que é os fornecedores, e aí você considera também o capital ali, que foi o capital social investido no início, tá? Então, essa diferença você vai ter ali o capital próprio da empresa, né? O quanto ela vale, qual é o patrimônio dela. É bem nesse sentido mesmo. O capital de terceiros já é o total de obrigações da sociedade para com os terceiros. É um dinheiro que está ali na empresa, mas ela não é dela. Ela tem que pagar as dívidas que ela tem abertas, ela tem que pagar os fornecedores. Então, as obrigações que ela tem ali naquele momento ali com fornecedor, com banco, com locação de prédio, com aluguel de prédio, com tudo isso. Então, todas essas obrigações que está ali no passivo, nós chamamos de capital de terceiros. Tá? Então, assim, o patrimônio da empresa ali tudo, você tem que considerar o capital próprio e o capital de terceiros também, que tem que ser extraído. E o capital total à disposição da sociedade. Ele é o capital de terceiros e o capital de sócios, né? É a soma desses dois. Só um minutinho, só tirar o coelho daqui, peraí. Colocando essa. Chega à noite, esse coelho quer acordar e quer subir no sofá, bem na hora da aula. Caiu. Aqui. Capital total disponível, então, à disposição da sociedade. Ele é o capital de terceiros, né, que são aquelas obrigações que nós temos aí com fornecedores e dívidas.
mais o capital próprio, que é o capital mesmo da empresa, já descontando aí, considerando aqui só os seus bens e os seus direitos. Então, a soma de tudo isso é o capital à disposição da sociedade. Você vai ter esse capital também. Tem o capital subscrito. Quando 3 sócios estabelecem um valor para startar uma empresa, para entrar como capital social, e eles não entregam esse valor de imediato, fazem uma entrega parcelada, aí você tem o capital subscrito. O capital subscrito, aqui ó, tem até um exemplo aqui nessa situação, ó. 3 pessoas resolvem abrir uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada e concordam em entregar cada um 1 milhão de reais, né, para dar início na sociedade. Então, esse capital subscrito é 3 milhões, que é 1 milhão de cada sócio. Tá? Mas ele vai aparecer escrito lá no balanço como capital subscrito quando o sócio não entregou tudo isso. Por quê? Porque às vezes ele entrega só 700 mil, né? Então, efetivamente, vamos imaginar que cada sócio, ao invés de entregar 1 milhão, entregou 700 mil. Então, você tem um capital subscrito de 1 milhão e tem um capital integralizado de 700 mil, que foi o real que ele entregou. Tá? Então, isso pode acontecer também naquela situação que, no planejamento, é visto que a empresa precisa de 3 milhões de reais, mas de imediato ela precisa, para iniciar ali nos primeiros 15 dias, no primeiro mês, ela não precisa de tudo isso, ela precisa de menos. Então aí fecha-se um contrato de capital subscrito de 1 milhão de reais de cada sócio, que vai dar 3 milhões, mas entrega-se somente aquilo que precisa de imediato. Então entrega um capital integralizado de 700 mil. Tranquilo? Tranquilo. Essa palavra capital integralizado, às vezes vocês vão ver escrito também como capital realizado, tá? Pode aparecer escrito dessa forma. É o que de fato eles entregaram ali para início da empresa. Apesar de ter acordado um valor maior, que é o subscrito, eles entregaram um valor menor, que é o capital integralizado ou capital realizado. Aí fica uma diferença, né? Essa diferença vai aparecer escrita como capital a integralizar ou capital a realizar, que seria aí essa diferença do capital subscrito com capital integralizado. Fácil, né? Ninguém falou nada, acho que tá tranquilo, né? Tá. Vamos falar um pouquinho do lucro. Vamos iniciar o assunto lucro. Vamos imaginar que após um período de 1 ano, por exemplo, depois de todas as entradas, depois de todos os bens e obrigações ali estabelecidas e funcionamento da empresa, já se tem como calcular o lucro. E esse lucro é 300 mil reais. Então, nesse momento, você tem que incluir no seu balanço a informação do lucro. Aqui tem até um exemplo que tem, ó, capital subscrito, que é aquilo que a gente estava vendo, 3 milhões de reais. Capital a integralizar, que é 900 mil, que é o que ficou faltando. E capital integralizado, que foi o que entrou de imediato, 2 milhões e 100 mil. Então, ó, passou-se um tempo, passou-se 1 ano e ainda os sócios não entraram com os 900 mil que estava faltando, que às vezes nem precisou, né? Mas como faz parte de um contrato, tudo está estabelecido, tem que aparecer aqui escrito. Eles ainda não entraram com esse valor e eles já conseguem contabilizar um lucro de 300 mil. Então, aquela parte final da coluna direita, que é a parte de patrimônio líquido, que você vai colocar todos os capitais, você já teria que entrar com essas 4 informações aqui. Capital subscrito, a integralizar, capital integralizado e o lucro, se já tiver contabilizado o lucro.
São informações a mais que vão aparecendo aí no balanço. Tranquilo? Sim. Nesse exemplo aqui, vocês estão vendo esses 2.400.000 aqui? Esses 2.400.000, a gente não tem os outros dados aqui, né? Então, mas analisando só o que está aqui, esses 2.400.000 aqui, ele corresponde ao capital próprio da empresa. Nesse momento, a empresa teria esse valor aqui, 2.400.000. Ela não pode contabilizar os 900 mil reais, porque esse dinheiro não entrou. Se tivesse entrado, tudo bem. Mas como esse dinheiro não entrou, não pode aparecer aqui no patrimônio da empresa esses 900 mil. Esses 900 mil ainda não fazem parte do patrimônio da empresa. Então, aqui seria só o capital integralizado e só o lucro. E se tivesse bens de direitos, que é XX, né, e passivo, aí entraria aqui, somaria todos os bens de direitos e subtraria todas as obrigações. Tá? Vamos ver o próximo aqui. E vamos falar um pouquinho de tangível e intangível. Quando eu falo de bens, existem bens que a gente realmente pega, né, toca, que a gente consegue ver e consegue definir valor para aquilo dentro do que o mercado paga, dentro do valor que é de venda no mercado. Então, um carro, um prédio, material em estoque, você vai estipular preço para esses produtos de acordo com os preços estabelecidos no mercado. Cada um tem a sua regra. Agora, os bens intangíveis, que são aquelas situações que você não pega, você não toca, mas que, se você for transformar aquilo num valor, ele tem um valor comercial, ele tem que ser considerado também dentro dos bens da empresa. Então, você vai ter bens da empresa que são tangíveis e você vai ter bens intangíveis. Então, a marca ela vira um bem depois de um tempo de existência. Se ela for sólida no mercado, com bom conceito, ela passa a ter um bem. Tem várias marcas aí que a gente conhece aí, nacionais e internacionais, que tem o seu valor, e o coelho está querendo comer o fio, tem o seu valor aí no mercado. E também, por exemplo, até acho que eu citei a aula passada, a Marina Calçados. Ela é regional daqui da nossa região e hoje em dia a marca, a palavra Marina Calçados já tem um valor calculado para ela de quanto ela vale. Então, isso tem que ser considerado na hora de desenhar e na hora de definir qual é o patrimônio da empresa, tá? Então, marcas, patentes, se você trabalha na área médica, de saúde, ou mesmo numa indústria que desenvolve um produto novo e você... Voltamos! Vocês estão me escutando? Sim. Nossa, Sim. você sabe que ele deu uma travada, mas ele voltou gravando, ó, tá gravando ali. Vamos voltar aqui então, deixa eu entrar lá na... Que estranho essa travada dele, porque ele nem caiu. O meu tá travando bastante, não sei se é minha internet. Não, é o meu travou aqui e travou de vocês, mas ele não chegou nem a cair. Aqui, ó, tá gravando, ó, o símbolozinho aqui da gravação. Mas vamos voltar. Deixa eu colocar lá que voltou, né? Porque às vezes alguém saiu, né? Não sei se alguém saiu. Ele tem que ser um produto novo, você foi lá e patenteou a ideia, a tecnologia, então isso também tem um valor na hora de vender essa empresa. Às vezes o ponto comercial, ele tem um valor na hora de ser vendido, né, porque ele já está estruturado, ele já está com
estruturado, já está do tamanho necessário ali para aquele tipo de comércio. Então, caiu de novo, né? Caiu? Não. Ah, então tá. Foi só a mensagem que apareceu aqui. Não, não caiu não. Tá. Então, o ponto comercial também, ele é um bem intangível. Ações, cotas na Bolsa de Valores, participação em outras empresas. E também, então, assim, conforme a empresa vai crescendo, vai se estruturando, vai ficando conhecida, ela acaba, em algum momento, adquirindo esses bens intangíveis e eles precisam ser considerados na hora de fazer o balanço e de definir o tamanho da empresa. Tá? E aí vamos ver também duas outras palavras que são bem utilizadas dentro do balanço, que é a palavra circulante e não circulante. Aliás, o exercício de hoje a gente vai usar já o circulante e não circulante. Na hora de montar ali o balanço, lado esquerdo, tudo que é bens e direitos, e lado direito, tudo que é obrigações, eu ainda preciso dividir o que é circulante e o que não é circulante. Tá? Então, primeiro eu posso colocar bens e direitos circulante, coloco ali um título circulante, e mais embaixo eu coloco não circulante, coloco tudo que é não circulante. O circulante é toda aquela movimentação financeira que tem que ser feita num prazo curto aí de menos de 1 ano. Então, aquele pagamento que eu tenho direito de receber do cliente e que vai acontecer no exercício de 1 ano, vai acontecer daqui a 2 meses, ele vai entrar no item circulante. Se é um direito, é um pagamento que eu vou receber do cliente, mas eu vou receber daqui a 2 anos, ele vai ser classificado no não circulante. E as obrigações também. Os fornecedores que eu tenho que pagar dentro do ano em exercício, que é 1 ano, vai entrar no circulante. Os fornecedores que eu tenho que pagar depois de 12 meses, vai ser classificado como não circulante. Então, é só mais uma forma de organizar o balanço ali, na hora de montar ele, além de dividir por coluna, né, o ativo e o passivo, separar circulante e não circulante. Tranquilo? Sim. Aí tem outros conceitos que eu vou passar para vocês também, mas a gente não vai usar de imediato agora, mas só para vocês saberem. Que está relacionado também com obrigações, com dívidas, né? A palavra exigível, quando vocês verem ela escrita dentro de um balanço, ela está relacionada a obrigações ou dívidas relacionadas a terceiros que precisam ser quitadas em um prazo estipulado. Então, fornecedores, recolhimento de imposto, se tem um prazo estipulado, ele vai vir classificado como exigível. Não exigível é aquele campo dentro do balanço patrimonial de passivo, onde é colocado um valor resultante da diferença entre o ativo e as obrigações, faz parte do patrimônio líquido, é aquilo que tem por natureza um dia ser quitado, mas não se sabe quando. Por exemplo, o capital social. Capital social, ele não é da empresa, né? Ele foi injetado lá. Mas subentende-se, você tem que interpretar que ele está separado porque uma hora ele sai. Então, por exemplo, capital social, uma hora vai ser quitado esse valor, mas não tem um prazo estipulado. Então, ele entra no não exigível. Tranquilo, gente? Sim. Eu coloquei lá a informação, deixa eu ver se alguém mais ia entrar. Não, acho que ninguém mais. A palavra descoberto dentro do balanço, quando vocês verem ela, é o nome dado ao passivo que ultrapassa o valor do ativo, deixando explícito o saldo devedor. Então, eu falei para a gente conferir no balanço se bate ali os resultados ou não, que é para conferir se está certo, mas pode ser que em algum momento, em alguma situação, você tenha um passivo que ultrapasse o ativo. Que situação que é essa? Você deve muito mais
do que você tem. Porque é quando o empresário vai se enforcando, né? Com dívida, e em algum momento até abre falência. Pode acontecer. Então, essa palavra descoberta, ela vai vir escrita ali quando essa situação acontecer. Onde o passivo ultrapassar muito o valor do ativo, onde fica muito explícito que ele tem um saldo devedor grande ali. Então, pode ser que apareça essa palavra, tá? O circulante e o não circulante, né? Que a gente falou no slide anterior. Mas aqui tem um conceito dele de novo. O circulante aqui está escrito passivo, mas pode ser ativo também, tá? Os ativos e passivos de curto prazo, que deve ser quitado dentro de 12 meses. Então, portanto, seu imposto a ser recolhido dentro do ano fiscal, título e empréstimo bancários que tenham vencimento prazo menor que 12 meses. O não circulante são os a longo prazo, são obrigações que precisam ser quitadas, ou direitos também, num prazo superior aí a 12 meses. Ou seja, ao final do término do ano fiscal que ele foi contraído. Então, por exemplo, eu adquiri um imóvel em 2019, eu estou fechando o balanço de 2019, mas essa dívida vai ser paga lá em 2020, no outro balanço. Né? E se passou 12 meses da aquisição dele. Então, entra no não circulante. Fictício é outra palavra que pode aparecer. Quando o registro do passivo consta no balanço patrimonial, mas a obrigação já não existe porque ela já foi quitada. Então, vai aparecer fictício ali porque ela já foi quitada, mas ela ainda está aparecendo lá no balanço patrimonial. Então, tem que averiguar o que está acontecendo. Exercícios futuros. Ocorre quando há cobrança ou quitação de um valor que deveria ser quitado em outro exercício. Por exemplo, eu tenho uma dívida para pagar em 2021. Mas por algum motivo eu chamei o fornecedor, o proprietário do imóvel, e eu resolvi pagar esse ano para ele, para ajudar ele, porque ele está com um problema financeiro. Então eu vou pagar, vou antecipar para ele. Então eu tenho essa descrição lá, exercícios futuros. Eu estou adiantando o pagamento de um aluguel, eu estou antecipando o pagamento de um financiamento que eu só pagaria lá na frente. Às vezes eu resolvi parcelar em 24 anos, a famosa residência, né? Resolvi parcelar em 24 anos, mas eu arrumei um emprego melhor, ou a empresa começou a dar mais lucro, eu vou diminuir essas parcelas. Então, é um exercício, eu estou antecipando o pagamento agora, mas de um exercício futuro. E aqui tem um exemplo, de valores, algumas contas, né? Eu tenho a conta caixa com 5.100, a conta capital com 1.000, né? O capital é aquele capital investido, ele está aqui embaixo, está dentro do patrimônio líquido. Eu tenho estoque, R$500, imposto a recolher R$500, investimentos, tem algumas contas aqui. E essas contas estão colocadas aqui nesse modelo e agora com uma informação nova, circulante e não circulante. Tá? Então, essas contas aqui, circulante, refere-se a direitos, né, ou bens, né, mas é mais direitos, relacionados ao ano em exercício, ou seja, dentro de 12 meses. E isso daqui são direitos também aí, mas vai ser além de 12 meses. E aqui também, são as obrigações dentro do ano em exercício e uma obrigação de R$5.000 para mais para frente. Tranquilo? Sim. Alguém tem dúvida aqui? Na verdade, é a colocação desses valores aqui, essas contas, na planilha, né, já está passando 10 minutos. Na planilha aqui do balanço, mas fazendo a separação de circulante